Você sabia que é possível usar o tempo de trabalho na roça para antecipar a aposentadoria, mesmo que você nunca tenha contribuído para o INSS durante esse período? Inclusive, quem trabalhou na área rural até o dia 31 de outubro de 1991 pode aproveitar esse tempo sem precisar ter feito qualquer pagamento de contribuição previdenciária. Além disso, para trabalhadores rurais que começaram a trabalhar muito cedo, existe uma vantagem ainda maior. Embora o INSS reconheça o tempo de trabalho rural a partir dos 14 anos, a Justiça já aceita reconhecer esse tempo a partir dos 12 anos. E, em decisões da Turma Nacional de Uniformização, há entendimentos favoráveis que permitem a contagem do tempo rural a partir dos 10 anos de idade. Isso pode representar até 4 anos a mais no seu tempo de contribuição, antecipando sua aposentadoria e aumentando o valor do benefício. O segurado especial é a pessoa que trabalha em regime de economia familiar no campo, sem a contratação permanente de empregados. Esse trabalhador depende basicamente da sua produção para sobreviver, comercializando apenas o excedente. A legislação previdenciária garante que esse tempo pode ser aproveitado na aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e até em benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. No entanto, mesmo trabalhando desde muito jovem na roça, nem todo o período pode ser utilizado. O reconhecimento do trabalho infantil rural depende da idade mínima aceita, que varia conforme o entendimento do INSS ou da Justiça. Para quem começou a trabalhar na infância, comprovar esse tempo pode fazer toda a diferença na hora de pedir a aposentadoria. Quem trabalhou na roça como boia fria, diarista rural, empregado rural sem carteira assinada, ou mesmo como membro da família em pequenas propriedades, também pode ter direito a utilizar esse tempo. Mesmo sem contribuições recolhidas, é possível pedir o reconhecimento desses períodos para somar no tempo total de contribuição necessário para a aposentadoria. Para fazer essa comprovação, é fundamental reunir documentos que provem a atividade rural. Documentos como certidão de casamento indicando profissão como lavrador, contratos de arrendamento, parcerias agrícolas, declarações de sindicatos rurais, registros no INCRA, entre outros, são exemplos importantes que podem ser usados como prova. Outros documentos que também ajudam muito são o título de eleitor indicando residência na zona rural, carteirinhas de vacinação antigas, com o endereço rural, prontuários médicos da infância que mencionem profissão dos pais ou endereço no campo, certidão de reservista, com ocupação descrita e histórico escolar do período em que a pessoa morava na área rural. Se a pessoa não tiver documentos no próprio nome, é possível usar documentos em nome de pais, irmãos ou cônjuge, desde que comprovem a ligação familiar e a atividade rural da família. Por exemplo, certidões de casamento dos pais ou documentos do cônjuge que indicam a profissão rural também servem como início de prova material. Esses documentos são chamados de início de prova material. Eles não precisam sozinhos comprovar toda a atividade rural, mas devem ser complementados com a prova testemunhal, ou seja, com o depoimento de pessoas que conheçam a história do trabalhador e que possam confirmar que ele realmente exerceu atividade rural no período alegado. A busca por esses documentos pode parecer trabalhosa, mas é essencial. Muitas vezes, uma simples certidão de casamento ou um título de eleitor antigo pode ser a chave para reconhecer anos de trabalho rural e garantir a aposentadoria mais cedo e com um valor melhor. Por exemplo, imagine uma pessoa que trabalhou na roça dos 12 aos 18 anos de idade. Se ela conseguir comprovar esse período, poderá acrescentar 6 anos ao seu tempo de contribuição. Isso pode antecipar o direito à aposentadoria por idade, ou completar o tempo exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição, além de aumentar o valor do benefício. E não são apenas as aposentadorias que podem ser beneficiadas pelo reconhecimento do tempo rural. Benefícios como o auxílio-doença
a aposentadoria por invalidez, o salário maternidade e até o auxílio reclusão podem ter a carência exigida reduzida ou até mesmo dispensada, caso seja reconhecido o período de atividade rural antes de 1991. No caso do auxílio-doença, por exemplo, o trabalhador precisa ter um número mínimo de contribuições para ter direito ao benefício. Se ele comprovar tempo rural anterior, poderá preencher esse requisito mesmo sem ter recolhido contribuição durante aquele período. O mesmo vale para o salário maternidade da segurada especial. A trabalhadora rural pode ter direito ao benefício apenas comprovando o exercício da atividade rural nos meses anteriores ao parto, sem a necessidade de recolher contribuições ao INSS. Outro ponto importante é que o tempo rural pode ser utilizado tanto na aposentadoria urbana quanto na aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida é aquela que soma tempo de atividade rural e tempo de atividade urbana, permitindo que pessoas que trabalharam no campo e depois na cidade possam se aposentar somando os dois períodos. É importante destacar que, mesmo sem nunca ter contribuído ao INSS enquanto trabalhava na roça, se você tem documentos e testemunhas que comprovem sua atividade rural, seu tempo pode ser validado e contar para sua aposentadoria. Por isso, é fundamental organizar toda a documentação disponível. O ideal é reunir o maior número possível de provas, pois quanto mais documentos você apresentar, maiores serão as chances de reconhecimento do seu direito. Documentos que mencionem endereço na zona rural, profissão como lavrador ou agricultor, ou qualquer outro vínculo com a atividade rural serão valiosos. Às vezes, um documento que parece simples, como uma carteirinha de vacinação antiga, pode fazer toda a diferença. Se faltar documentos em nome próprio, lembre-se que documentos de familiares diretos também servem como início de prova material. E, completando com testemunhas, você pode garantir o reconhecimento do seu tempo de serviço rural. A prova testemunhal é essencial nesse processo. As testemunhas devem conhecer pessoalmente a história de vida do segurado e serem capazes de afirmar, com detalhes, que ele ou ela realmente trabalhava na roça durante o período alegado. Em muitos casos, o INSS exigirá a realização de uma audiência para ouvir essas testemunhas. Por isso, é importante escolher pessoas que saibam exatamente sobre o seu histórico de trabalho rural e que possam falar com segurança sobre ele. É comum que o INSS tente indeferir o pedido sob a alegação de falta de provas. Mas, mesmo se isso acontecer, é possível recorrer à Justiça e apresentar as provas e testemunhas para garantir o reconhecimento do tempo rural. Na Justiça, os juízes costumam ter um entendimento mais flexível em relação às provas do trabalho rural, aceitando, por exemplo, a atividade a partir dos 12 anos de idade e, em alguns casos, até mesmo a partir dos 10 anos, conforme já decidido pela Turma Nacional de Uniformização. Com isso, é possível antecipar a aposentadoria e, em muitos casos, até aumentar o valor do benefício, já que o tempo a mais de contribuição pode influenciar no cálculo final. Por exemplo, se uma mulher comprova que começou a trabalhar na roça aos 12 anos e trabalhou até os 20, ela pode somar esses 8 anos ao seu tempo de contribuição, conseguindo a aposentadoria por idade com um valor mais vantajoso. Além disso, para quem trabalhou na roça até o dia 31 de outubro de 1991, não é exigido que tenha havido recolhimento de contribuições. Basta a comprovação da atividade rural para ter direito ao aproveitamento desse tempo. Por outro lado, para o trabalho rural realizado após essa data, o reconhecimento do tempo depende do recolhimento das contribuições ao INSS. Portanto, quem trabalhou na área rural depois de 1991 precisa verificar se houve contribuição. Caso não tenha havido, não será possível contar esse tempo, salvo se for caracterizado o trabalho como segurado especial em regime de economia familiar, desde que preenchidos os requisitos legais para essa condição. Em resumo, o trabalhador rural pode sim aproveitar o tempo de serviço na roça
para se aposentar mais cedo ou melhorar o valor da aposentadoria, mesmo sem ter feito contribuições, desde que consiga comprovar esse período por documentos e testemunhas. Organizar corretamente os documentos, buscar informações nos cartórios, escolas, sindicatos rurais e outros órgãos, e reunir testemunhas confiáveis são passos fundamentais para ter sucesso no reconhecimento desse direito. Mesmo que o processo pareça difícil, todo o esforço é recompensado. Afinal, poder se aposentar mais cedo e com um valor melhor faz toda a diferença para quem trabalhou a vida inteira na roça e merece esse reconhecimento. E lembre-se, em caso de dúvidas ou dificuldades, é recomendável procurar um advogado especialista em direito previdenciário para orientar da melhor forma possível e garantir que seus direitos sejam respeitados.